Olá pessoal, professor Ismar Tavares, professor de História do Brasil do Equação Certa. Mais uma questão do nosso simulado, questão 49, faz parte do processo de transição da ditadura militar para a nova república, quando se discutiu muito a campanha das diretas já, a emenda do deputado Dante de Oliveira, porque o povo brasileiro foi às ruas querendo votar para presidente. E num caso curioso que envolveu futebol e política. Os jogadores do Corinthians, o time de São Paulo, liderados pelo jogador Sócrates, eles abraçaram a ideia de uma democracia corintiana. E o texto está falando que essa democracia deveria ser levada para as ruas, pressionar o governo, o Congresso, a aprovar a emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas. Vejamos o texto. A luta não parou por aí. Não bastava que a democracia reinasse apenas dentro do Parque São Jorge, que é o parque, é o clube, é a sede do Corinthians naquele momento. O próximo passo era colocar um ponto final na repressão vivida em todo o país. Com isso, os integrantes do movimento, os jogadores, participaram do comício pelas diretas já no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, e reivindicaram a aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira, o nome do deputado que estava propondo eleições diretas para presidente no Brasil. A emenda propunha, entre outras coisas, que as eleições presidenciais fossem realizadas por voto direto em novembro de 84. Algo que não acontecia desde 1960, quando Jânio Quadros foi eleito e depois o país mergulhou numa ditadura militar. Em um de seus discursos, inclusive, Sócrates declarou que, caso a emenda fosse aprovada, ele ficaria no timão. No entanto, seu plano foi frustrado e o ídolo alvinegro foi para a Fiorentina da Itália. Por que será, então, nesse contexto, que o jogador Sócrates foi embora? Porque ele disse que se tivesse eleições diretas no Brasil, ele não iria. O Brasil está passando por um momento de abertura política, mas a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. Portanto, o processo de transição, de redemocratização, ele foi limitado, porque a principal reivindicação, eleições diretas para presidente, isso não aconteceu no país. Portanto, a questão 49, a alternativa correta, é a alternativa A, a redemocratização limitada. A B fala em flexibilização das leis trabalhistas, isso está mais associado ao governo Michel Temer. Sucessão presidencial democrática, a primeira sucessão realmente democrática foi em 89, já 4 anos após o fim da ditadura militar. Aprofundamento de um regime de exceção. Não, o regime de exceção, a ditadura, estava no seu processo de declínio. Implantação de atos institucionais autoritários. Isso está relacionado ao início do regime militar. Portanto, questão interessante, 49, alternativa A.